Vamos lá, então. Bom, qual é o objetivo, né, da nossa aula de hoje? É continuarmos aí, né, estudando um pouco o planeta Terra, né, e entendê-lo como um planeta dinâmico, né, e a relação da litosfera com os demais sistemas terrestres. Quais seriam estes demais sistemas terrestres, né? A hidrosfera, a atmosfera e também a biosfera, né? Compreender também alguns aspectos importantes envolvendo as rochas magmáticas, né? Ou ígneas. Professor, Pode falar, Lucas. eu acho que tem que dar um F5 aí nos slides. Ah, eu dei um F5, tá aparecendo aqui para mim total, Lucas. Para você não, então? Para mim não, tá fechado aqui. Tá aparecendo o slide, só que ele não tá total. Entendi. Vamos resolver essa questão aí. Resolveu o problema, Lucas? Agora sim. É porque Tranquilo. daquela outra forma, quando o senhor passa o slide, ele não passa aqui para mim, entendeu? Ah, entendi. Verdade. Então, beleza. Obrigado por ter me avisado, Lucas. Bom, vamos lá então. Como eu estava falando aqui, a questão dos objetivos, né? Dando continuidade. O planeta Terra, né? É um planeta dinâmico. É interessante que de tudo que a gente estudou até agora, certamente essa seria, né? Ou deveria ser, né? Uma conclusão que todos vocês chegaria, né? Que a Terra, ela é realmente um planeta dinâmico, né? Nós vimos um pouquinho aí sobre a formação do planeta, né? Como ele está dividido, né? Internamente. Nós vimos também que a superfície do planeta Terra, ela tem sido moldada, né? No decorrer aí das eras. E há dois agentes nesta questão, né? Que são os agentes endógenos e os agentes exógenos, né? Ou seja, aqueles agentes que a partir do interior da Terra atuam na superfície, moldando a superfície do planeta, e os agentes exógenos, né, que são aqueles agentes que na superfície, né, vão moldando aí a morfologia do planeta, né? Os agentes endógenos, o agente endógeno é o movimento, né, das placas tectônicas, que faz, por exemplo, surgir cordilheiras de montanhas, enfim, terremotos, vulcanismos, né? Tudo isso afeta, né, a superfície do planeta. E os agentes exógenos, né? Vento, água, né? Os agentes erosivos, intemperismo. Nós falaremos novamente do intemperismo, né? Quando nós tratarmos das rochas sedimentares, por exemplo. E é bem interessante. E posteriormente, né? Falarmos um pouquinho da origem dos solos, por exemplo. Nós faremos novamente o uso dessa questão aí do intemperismo. Na verdade, veremos até de uma forma mais detalhada, né? Então, nós temos aprendido que o planeta Terra não é um planeta quietinho, né? Apesar de que no Brasil nós não temos, por exemplo, problemas com terremotos, né? Há terremotos, mas são terremotos do tipo intraplaca, né? Que são terremotos mais fracos, né? Países que estão próximos ali dos limites das placas tectônicas, né? Que seriam estes limites, né? As fronteiras, né? Eles acabam sendo mais afetados, né? Tanto pelo vulcanismo, como também
pelo terremoto, né? Ou maremoto, por exemplo. Bom, como eu disse, né, uma das conclusões aí, certamente, né, que nós devemos chegar na altura do campeonato, né, que a Terra ela é um planeta dinâmico, né? E é um planeta, como eu disse, em constante mutação, né? Aí entra a questão do agente endógeno, agente exógeno, tudo na Terra está mudando, né? Se você faz aí uma, uma construção, né, depois de 50, 100 anos, 200 anos, né, vai ter que ser reformada, né, porque vai mudando, né. Isso ocorre em cima daquilo que o ser humano faz, em cima daquilo que já existia na natureza, né, tudo, né, seja de origem natural ou não, né, está em constante mutação no planeta Terra. E estas mudanças, né, envolvem tamanho, formato, distribuição geográfica dos continentes, né, e também das bacias oceânicas. Essa questão dos continentes e bacias oceânicas, né, principalmente com relação ao movimento das placas tectônicas, né, os geólogos acreditam, por exemplo, que em um passado remoto, né, o continente sul-americano esteve unido ali com o continente africano, né. E não só isso, mas provavelmente houveram vários episódios em que na Terra existia um supercontinente, né? Que foi fragmentado, foi unido, foi fragmentado, foi unido a partir do movimento das placas tectônicas. É interessante que essa teoria das placas tectônicas, ela uniu vários conhecimentos, né, dispersos, né, não sei se essa seria a palavra mais correta, mas ela uniu vários conhecimentos que aparentemente não tinham muitas ligações, né, não tinha muita ligação. Portanto, a teoria da tectônica global na geologia, ela trouxe um caráter unificador, né, para esta disciplina, para esta área do saber, né, científico. É equivalente dizer ali sobre a teoria atômica do Dalton, né, que trouxe um caráter unificador ali para a química, né, que faltava ali para a química no início do século XIX. A composição da atmosfera, né, as formas de vida que hoje existem diferem daquelas do passado, né? Falando um pouquinho sobre essa questão do planeta Terra, um planeta que está em constante mutação, né? Realmente, né, alguns estudiosos dizem que a composição da atmosfera, né, a primeira atmosfera era mais rica, por exemplo, em dióxido de carbono, né, com relação às formas de vida, por exemplo, né, é só lembrar lá dos ossos de dinossauros, né, que o pessoal encontra lá, inclusive, né, em um determinado tipo de rocha que nós chamamos de rocha sedimentar, né. A arqueologia, ela trabalha em cima ali das rochas sedimentares, porque é justamente nessas rochas que são encontrados os esqueletos, né, de animais que existiram em uma outra época, mas que não existem na nossa época, né? Sejam ali os grandes répteis ou até pequenas conchinhas, né, moluscos, algo do tipo, né? Então, é interessante observarmos que a questão da biosfera no planeta Terra também ela tem mudado com o passar aí das eras, né? E isso pode ser visualizado, né? Como as montanhas e os morros estão desgastados aí pela erosão e como as paisagens, né, foram mudadas pela força do vento, água e gelo, né? No Brasil, a questão do gelo, a gente não é tão habituado a isso, né? Porque no Brasil não tem as geleiras, né? Mas em um passado remoto, aqui no Brasil também teve, né? A era glacial, por exemplo, e há algumas marcas aí, né? Algumas rochas, né? Desse movimentar do gelo que os geólogos acabam identificando, demonstrando que em um passado remoto, né, essa região também ela esteve aí debaixo, né, do gelo, a chamada era do gelo, né? E com relação à água, o vento, a força, né, destes agentes erosivos vai moldando aí, né, as montanhas, os morros. Por exemplo, se você estiver perto aí de uma rocha sedimentar, né, indo ali para Rio Verde, a gente vê muitas rochas sedimentares, né, porque
A BR ela foi cortada ali, teve que atravessar as rochas, e são rochas do tipo sedimentar. É claro, é meio perigoso parar ali para você averiguar, mas se você parasse e passasse a mão na superfície dessas rochas, você perceberia, né, a formação ali de partículas, né, ou no tamanho de silt, ou no tamanho de areia, né, de uma forma ou de outra você perceberia a formação de partículas. Por quê? Porque estas rochas estão sendo desgastadas, elas estão passando ali pelo processo de intemperismo, né? Erupções vulcânicas, né, terremotos, revelam um interior ativo, né? Sem dúvida, né? Como eu disse, o planeta Terra é um planeta dinâmico, né? Quem mora perto de um vulcão ou perto de um limite de placa tectônica percebe muito bem isso, né? Aliás, algumas erupções são inclusive super perigosas, né? Principalmente aquelas que estão acompanhadas de explosões, né? De material ali magmático, né? Material lava, né? Rocha fundida que é expelida, né? Como uma grande bomba aí para o ar, né? Então, assim, quem mora perto de regiões como essa, certamente, né? Percebe que o interior da Terra é um interior inquieto, né? Rochas fraturadas e dobradas, né, indicam o enorme poder das forças internas da Terra, né? O movimento das placas tectônicas, né? Muitos movimentos são movimentos convergentes, por exemplo, né? E os geólogos identificam na superfície, acreditam eles, né? Alguns resquícios deste movimento, né? Como grandes dobraduras em rochas, né? Que acabam mostrando ali na sua textura, né? Uma estrutura, por exemplo, mais folheada, algo do tipo, pela textura, pelo formato, pela aparência, né? Eles percebem que essas rochas elas foram comprimidas, né? Imagina a força, né, para comprimir esse tipo de rocha. Essa força ela vem do interior da Terra a partir do movimento das placas tectônicas, né? E como estas rochas dobradas ou fraturadas, né, principalmente as dobradas, né, como elas alcançam a superfície? Mais uma vez também entra o movimento das placas tectônicas. Essas rochas provavelmente em um passado remoto estavam, né, sob a superfície, lá embaixo, pelo confronto, né, convergência de placas, esse tensionamento de material sólido, né, faz com que surjam estas dobraduras nessas rochas, e com o movimento das placas, né, essas rochas, no tempo geológico, podem aflorar na superfície do planeta, né? E os geólogos agradecem, né? E eles leem, a partir dessas rochas, a história do planeta. Vamos lá, então. O objetivo da geologia, né, pelo menos conforme nós enfocaremos aqui, vamos falar da litosfera, né? E depois a parte mais superficial da litosfera, que é o solo, né? Então é interessante nós observarmos, mais uma vez, né, levando-se em consideração que o planeta Terra é um planeta dinâmico, né? Como a litosfera está relacionada aí com os demais sistemas da Terra. Por exemplo, né, com a atmosfera, a litosfera ela influencia, né, os movimentos de ar, massa de ar, por exemplo. O movimento de ar não é a mesma coisa em uma região de planície e também numa região ali de montanhas, por exemplo. Tem uma diferença, né? Isso é morfologia da Terra e tem a ver com a litosfera e afeta aí essa movimentação de ar, das massas de ar, né? Por exemplo, né, liberação de CO2 quando há erupção vulcânica, né? Nós vemos claramente ali uma relação da litosfera com a atmosfera, porque a partir do movimento das placas tectônicas, uma das consequências deste movimento é o vulcanismo, né? E nesse processo é liberado gases, né, para a atmosfera, como o CO2, por exemplo. Também é liberado material particulado, por exemplo, cinzas, né?
Recentemente, há mais de 10 anos atrás, um vulcão lá na Islândia, né? A Islândia é um país que tem muita atividade sísmica, porque ela está sobre um limite divergente, que é a cadeia meso-oceânica, né, ali do Oceano Atlântico. Tanto que a Islândia chegará um momento que ela vai ser separada, acredita-se os geólogos, né? Eles acreditam nisso, que ela irá se separar, formando, ao invés de uma ilha, né, como há hoje, formará duas ilhas distintas por causa desse movimento divergente. Por estar sobre um limite de placa tectônica, a Islândia, ela tem muita atividade sísmica, né? E também vulcanismo. E há 10 anos atrás, um pouco mais do que isso, né? Um vulcão lá, não me lembro o nome, é um nome um pouco difícil, né? De ser falado, entrou em erupção, liberou material particulado e por alguns dias a temperatura de toda a Europa, né? Foi baixada aí em alguns graus, né? Interessante observar isso. É uma relação aí da litosfera com a atmosfera. E com relação à hidrosfera, né? A litosfera tem tudo a ver com a hidrosfera também. Fonte de materiais sólidos e dissolvidos, né? Por exemplo, muito dos muito se fala, por exemplo, em água mineral, né? Água mineral, água mineral. Mas se você pegar água mineral, você vai lá no rótulo, aí tá lá, tem, né, tantos miligramas lá por litro disso, daquilo, né, de estrôncio, enfim. Estes minerais, eles estiveram em algum momento em uma rede cristalina, em um mineral, na forma sólida. No solo, por exemplo, né, o que acontece? Acontece que quando chove, por exemplo, né, esses materiais que se encontram no solo, por exemplo, são lixiviados, ou seja, parte deste material, né, é lixiviado e pode alcançar, por exemplo, os lençóis freáticos, que podem aflorar a superfície a partir de uma fonte, né, uma fonte de água mineral, né. Então, esses minerais que são encontrados na água mineral, por exemplo, eles outrora estiveram presentes em uma rocha, né, que passou ali por um processo de intemperismo. Estes minerais foram retirados, né, aqueles que são mais solúveis, né, principalmente os do grupo 1 e do grupo 2 são mais solúveis, eles acabam sendo lixiviados para o lençol freático, né, ou, por exemplo, né, para rios, ou para o oceano. Todos aqueles cátions que é encontrado na água do mar, eles em algum momento fizeram parte aí de uma rocha, né, no passado geológico. A litosfera também ela está relacionada aí com a biosfera. Bom, agora a biosfera, né, vamos falar aí da parte, né, dos seres vivos, né? E aí, né, tem tudo a ver, né? Sem dúvida. Na litosfera, né, nós temos aí uma fonte muito rica de nutrientes minerais, né? Por exemplo, né, não sei se você já ouviu falar, Lucas, os micronutrientes, macronutrientes, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha aí com a agricultura, né? Eles têm essa noção aí, né? Macronutriente é o NPK, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, né? Aí tem os micronutrientes que englobam, por exemplo, até alguns metais ali, né? Do bloco D, por exemplo. Então, esses macro e micronutrientes, eles são disponibilizados aí para as plantas a partir ali do solo, né? Então, as árvores, para começo de conversa, por exemplo, né, as plantas, elas já têm as suas raízes aí na litosfera, parte mais superficial que é o solo. Então, toda a parte estrutural já está embasada nessa questão do solo, que é a litosfera, faz parte da litosfera. E além disso, além de ter as suas bases, né, o fundamento aí na litosfera, é do solo também que as plantas, né, vão absorver os nutrientes minerais, né, que estão ali disponibilizados
em decorrência, por exemplo, do intemperismo de uma rocha, né? Porque uma rocha ela passa por um intemperismo e ela vai fornecer ao solo a parte inorgânica, né? E tem uma questão um pouco mais um pouquinho diferente desta, né? Que é a modificação dos ecossistemas pelo movimento das placas, né? Isso daí já entra um pouquinho mais já no tempo geológico, né? Sai um pouco aí da escala de tempo humano, né? Mas realmente os ecossistemas são mudados, porque quando um continente é separado, né, de um outro continente, quando há uma ruptura, né, então há todo um impacto ali, né, no ecossistema, né. Mas a questão mais óbvia aqui é a fonte de nutrientes minerais, né. Portanto, a biosfera encontra na litosfera essa fonte de nutrientes, né? E a litosfera está relacionada com a própria litosfera, né? Nós sabemos que a litosfera ela é fragmentada, segundo o modelo aí da geologia, né, em placas tectônicas. E a litosfera interage com a litosfera a partir da tectônica de placas, né? E nós vimos que este movimento tem muitas consequências, né? Tanto na morfologia do planeta Terra, né? Principalmente, né, na morfologia do planeta Terra, considerando aí toda a atividade, né, sísmica, vulcanismos, né, orogênese, né, o que é orogênese? É a formação de montanhas, né, cordilheiras, né, enfim, tá tudo relacionado aí com o movimentar destas grandes placas, né, as placas tectônicas. Então é interessante nós vermos aqui, ó, como a litosfera, né, ela está relacionada com os outros sistemas do planeta Terra. Bom, vamos iniciar hoje o conteúdo sobre rochas, né? Eu pretendo nessa aula falar um pouquinho das rochas ígneas, né? Vamos olhar um pouquinho mais de perto, vamos trabalhar aqui primeiramente com a definição, né? E posteriormente vamos trabalhar aí com os outros tipos de rochas. Vamos lá então, né? O que é uma rocha? A gente ouve falar muito de rocha, né? Rocha, rocha, rocha. E geralmente quando se fala em rocha, né? Ninguém vai pensar, por exemplo, assim, em algo no estado físico gasoso ou líquido, né? A gente já pensa algo aí no estado físico sólido, né? Algo sólido. E aliás, quando se fala em rocha, a gente tem uma ideia que além de ser algo sólido, é algo assim firme, né? A gente até usa como figura de linguagem, né? A tal pessoa é uma rocha, né? Representa essa questão da firmeza, né? Então, rocha é algo que faz muito sentido para nós, né? Faz parte do nosso dia a dia. De repente, você vai construir aí uma casa e os caras falam, olha, vamos fazer o alicerce até atingir a rocha. Eu quero que atinja a rocha, né? Porque se o alicerce não estiver na rocha, de repente a estrutura da casa vai trabalhar mais, né? Tem que atingir a rocha. Por quê? Porque a rocha é firme, né? Então, é interessante, né, essa questão das rochas, porque elas fazem parte do nosso dia a dia. E fazem muito parte mesmo, né? Tanto que, para quem vai trabalhar com a construção civil, de repente quer comprar ali uma soleira de granito, né? Ah, vou comprar um granito ali para colocar nas portas, ou uma pingadeira de granito, algo do tipo, ou, vou comprar uma mesa nova, eu quero uma mesa de granito, né? Granito é uma rocha, né? Falando de construção civil ainda, né? É muito utilizada as pedras britas, né? As pedras britas são rochas do tipo basalto, né? E nós temos muitos outros exemplos, né? De rochas. Tem gente que constrói uma piscina lá e coloca uns adornos em volta, né? Aquelas tem umas rochas meio folheadas, né? Que são rochas metamórficas, né? O quartzito, por exemplo, é muito utilizado ali em volta de piscinas, né? Exportado ali principalmente das regiões de Minas Gerais, né? Ou, por exemplo, vou colocar um mármore na minha casa, né? É engraçado que muitas pessoas olham para o granito e acham que é um mármore, né? Mas tem diferença, né? Uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa, né? Como diria eu, o carioca, né?
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O granito é uma rocha do tipo magmática, né? E já o mármore, como veremos, é uma rocha metamórfica, né? Inclusive, tem até uma certa diferença aí no proceder, né, com estes materiais, né? Dependendo da solução de limpeza, você tem que tomar cuidado ali, né, para utilizar sobre o mármore, né? Porque o mármore é uma rocha metamórfica com base em carbonato, né? E carbonato, você sabe, né? Se ele encontrar ali algo meio ácido, ele já entrega o jogo, né? Vira CO2 e assim por diante. Então acaba deteriorando ali a peça. Mas enfim, rochas, né? Isso tudo é rocha, 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 né? Rocha tem a ver com o nosso dia a dia, né? E o que é uma rocha, né? Que é qual seria a definição de rocha, né? Uma rocha é um agregado natural, né, de um ou mais minerais. Existem algumas definições que trazem o seguinte, né, que a rocha ela é a junção, a união de dois ou mais minerais, né? Essa definição eu retirei do livro Geologia Geral, né, do Wickander, e aqui ele traz que uma rocha é um agregado natural de um ou mais minerais. Os minerais, nós iremos trabalhar com eles posteriormente, né? Focando aí nas reações químicas que estes minerais que compõem as rochas passam, né? Mas nós já podemos adiantar aí um pouquinho, né? A definição de mineral, né? É bem interessante porque quando nós estudamos ali os elementos da tabela periódica, lá na inorgânica 1, inorgânica 2, a gente sempre fala, né? Ah, tal elemento é encontrado na natureza, né? Encontrado como, né? Na forma de um mineral, né? Com exceção daqueles que são artificiais, né? Os que não são artificiais são encontrados na forma de minerais. E qual é a definição, né? Mineral são sólidos cristalinos, né? Quando se fala em cristalino, é a ideia de algo organizado a nível atômico, né? Não é desorganizado, né? Os átomos, eles não ocupam qualquer posição, mas ocupam posições bem definidas, formando um retículo cristalino. Então tem uma condição, inclusive, anterior, ó, são sólidos, né? Olha que interessante, né? Não é líquido, não é gasoso, são sólidos, cristalinos, né? Conforme eu expliquei, inorgânicos, né? Que ocorrem na natureza e têm propriedades físicas e químicas definidas, né? Então, assim, eles têm propriedades específicas, né? Propriedades específicas, bem definidas. Bom, grupos de rochas, né? Existe quantos tipos de rochas, né? Será, né? E como são classificadas estas rochas? Existem as rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, né? As ígneas, como nós veremos hoje, elas são oriundas aí do resfriamento do magma, né? Da lava, né? Que atinge a superfície. Magma, quando atinge a superfície, ele é chamado de lava, né? O resfriamento na superfície gera rochas ígneas. Ou o resfriamento do magma dentro da Terra também gera rochas do tipo ígneas. Então, as rochas ígneas são oriundas do resfriamento desse material, né, que chamamos de magma. Rochas sedimentares são oriundas aí da união química, né? É chamado inclusive de litificação. Ou seja, litificação é o processo de transformar em litos. Litos é rocha, né? Litificação. A partir de sedimentos, né? Rochas sedimentares. E como nós veremos posteriormente, estes sedimentos, eles podem ter tamanhos diferentes. Tem sedimentos que são bem pequeninos, né? As argilas, por exemplo. Outros sedimentos são maiores. Você percebe ao tocar, por exemplo, a areia. Estes sedimentos na natureza, né, em condições apropriadas, né, quando eles
passam por esse processo de litificação, dão origem às rochas sedimentares. Já as metamórficas são rochas oriundas de qualquer tipo de rocha, inclusive a própria metamórfica. Porque rochas metamórficas são rochas que passaram por metamorfismo. Havia uma rocha pré-existente e ela passa por algum processo físico, ocasionando ali uma mudança, né, no arranjo físico ali dos minerais. Um metamorfismo, né? Hoje nós falaremos aí um pouquinho, tá? Qualquer dúvida pode perguntar aí, Lucas, fique à vontade. Nós falaremos um pouquinho aí sobre as rochas ígneas, né? Ígnea tem a ver com ignição, né? Essa questão de fogo, por exemplo. Isso está associado ali com aquele aspecto visual, né? Dos magmas, das lavas, né? Rochas ígneas ou magmáticas, né? Tanto faz. Bom, todas as rochas ígneas, né, derivam do magma, né, conforme dois processos. Quais seriam eles? O magma ou lava se resfria para formar minerais. Bom, é interessante, né, que magma é material rochoso, né, parcialmente fundido, né, fundido no interior da Terra. Esse magma ele pode atingir a superfície do planeta, em regiões que nós chamamos de vulcões, né? Quando ele atinge a superfície, este magma ele é chamado de lava. Tanto o magma, ou seja, esse material rochoso fundido no interior da Terra, quanto a lava, material rochoso fundido que atinge a superfície, tanto o magma quanto a lava, quando são resfriados, formam, né, aí minerais, né? E esses minerais estarão ali unidos, formando, portanto, a rocha. Outra forma também de formarem-se as rochas ígneas é a partir dos chamados materiais piroclásticos, como cinza vulcânica. O que acontece? Né? Esses materiais são aqueles materiais, né, quando ocorrem as explosões vulcânicas, né? O vulcão ele está lá bem irritado, né? Ele lança explosões. Cinza é material particulado, é um tipo de material piroclástico. Podem ser, inclusive, maiores, né? Inclusive maiores. Cinza seria um material bem pequenininho. E esses materiais, inclusive, eles podem precipitar novamente, formando massa sólida de partículas, né? Formando, portanto, ali uma rocha, né? Na região próxima do vulcão. Geralmente, esse tipo de rocha ígnea, né, é formado quando ocorre, né, vulcanismo do tipo explosivo, né, que nem é os mais raros, né, mas quando ocorrem vulcanismos ali do tipo explosivos, né, acaba formando rochas oriundas destes materiais. As rochas ígneas mais comuns, né, são ali as que passam pelo resfriamento, né, do magma ou da lava. Bom, então, a classificação das rochas, né, todas elas, inclusive a ígnea, a sedimentar, metamórfica, né, tem a ver com relação ao material de origem, né? Qual é o material de origem importante das rochas ígneas? É o magma, ele é o material de origem. Então, vale a pena a gente estudar um pouquinho, né, sobre o que seria esse magma, né, da onde ele vem, para onde ele vai, né, quais são os objetivos dele, enfim. Vamos lá. Bom, a fusão de rochas e da crosta, né, produz magmas ricos em sílica, né? E o que é sílica, né? Que vem a ser essa tal de sílica? A sílica nada mais é que ali o silício, né, ocupando uma posição central. Imagine um tetraedro, né? Um silício ocupando uma posição central e 4 átomos de oxigênio em torno do silício, ocupando aí os vértices do tetraedro.
Se você lembrar da geometria do metano, é a mesma geometria, mas no lugar do carbono é o silício, e no lugar dos 4 hidrogênios em torno do carbono, seria, no caso aí, né, na sílica, oxigênio. Isso é sílica. Então, a fusão de rochas da crosta, a parte mais superficial do planeta Terra, né, produz magmas ricos em sílica, tendo consideráveis concentrações de alumínio, cálcio, sódio, ferro, magnésio, potássio e outros elementos em menor quantidade. Bom, já o magma derivado da fusão de rochas do manto superior, aí já fica um pouco mais longe aqui da superfície, né? Fica abaixo da crosta, né? Contém menos sílica e mais ferro e magnésio. Isso tem uma questão bem interessante, né? Porque magmas que são ricos em sílica, eles darão origem a rochas mais claras, como veremos depois, né? Rochas mais claras, que são as chamadas rochas félsicas, né? Por exemplo, granito, né? O granito mais clarinho, né? Ele é oriundo de um magma, né? O granito ele é uma rocha ígnea, né? Oriunda de um magma que é rico em sílica. O granito ele tem muito quartzo, né? Quartzo ele é sílica pura. Já o magma derivado da fusão de rochas do manto superior, ele vai ser chamado de vai dar origem, né, a rochas do tipo máficas, né, que são rochas escuras. Félsico, né, tem a ver com claro, máfico tem a ver com escuro. Por quê? Porque é um magma rico em ferro, né, e magnésio. A cor escura é principalmente, né, por causa ali do ferro. Se você pegar, por exemplo, você já viu aqueles óxidos de ferro, né? É um material bem escuro. Ou, por exemplo, magnetita, né? A magnetita é um material quase preto, né? Quase preto. Sulfeto de ferro, por exemplo, né? Um material ali dourado, escuro, né? Então, a gente pode perceber que os minerais que contêm ferro, eles são bem escuros, né? Tem tonalidades bem escuras. O basalto, por exemplo, é oriundo de magmas com teor de sílica baixo, né? E o basalto, a pedra brita, né? Falar basalto ninguém conhece, mas se falar pedra brita, todo mundo sabe o que é, né? As pedras britas, elas são mais escuras, né? Justamente por causa dessa quantidade maior, né, de ferro. E qual é a temperatura, né, dessas lavas? É interessante que não dá para medir, né, a temperatura do magma, né? O magma é aquilo que está lá embaixo, né? Não tem como, né? Fica complicado. O que se mede é a temperatura das lavas. E varia-se muito, né? Entre 1000 e 1200. Né? Portanto, subentende-se que a temperatura do magma ela é maior, né? Porque quando se desce, quanto mais se desce, vai aumentando a temperatura, né, do material. E quanto maior for o conteúdo de sílica, né, maior será a viscosidade do magma. A sílica ela dá essa propriedade, né, de uma maior viscosidade. O que é a viscosidade? É a facilidade de um líquido fluir, né? Se nós pegarmos aí alguns exemplos, né, por exemplo, a água, né? A água ela tem uma viscosidade maior, né, ou seja, ela flui com maior facilidade em comparação com os óleos, por exemplo. Se você pegar ali o óleo de cozinha, né? Ele vai fluir de uma forma mais dificultosa em comparação com a água, né? É interessante que quando aumenta-se a temperatura, né? Se você vai fritar ali um ovo, por exemplo, você coloca lá o óleo, aumentando a temperatura, você percebe ali que de repente já está sobre toda a frigideira, né? Porque ele fica menos viscoso com o aumento da temperatura. A temperatura, portanto, ela está relacionada, né, com esta propriedade específica, né, a viscosidade.
E onde está o magma, né? Tem gente que acha que o magma vem lá do núcleo do planeta Terra. Não, né? O núcleo, ele está muito longe. O magma, ele se forma, na verdade, ali no manto superior ou crosta inferior, principalmente, né? Então, regiões aí abaixo de 100 quilômetros, né, geralmente. Há magmas mais profundos, né? Mas, geralmente, a região onde eles são encontrados é uma região inferior a 100 quilômetros da superfície do planeta Terra. Bom, existem alguns tipos de magma, né? Os chamados ultrabásicos, né? Os básicos, intermediário e ácido. É interessante que essa definição básica e o ácido, né? Logo você vai lembrar lá, por exemplo, das bases de Arrhenius, ácidos de Arrhenius, né? Mas não tem muito a ver com isso não, né? Na verdade, essa terminologia na geologia está relacionada com o conteúdo de sílica, né? Os magmas ultrabásicos, eles têm um conteúdo de sílica menor que 45%. Os básicos, né, entre 45 e 52, intermediário de 53 e 65, e por fim os magmas dito ácidos, que são ricos em quartzo, por exemplo, eles têm teores de sílica maiores que 65%. Quanto mais ácido for um magma, maior será a quantidade dos elementos químicos sódio, potássio e alumínio. Quanto mais básico, né, for o magma, ou seja, quanto menor for a quantidade de sílica, maior será a concentração dos elementos cálcio, ferro e magnésio. Isso interfere, né, nas propriedades físicas e químicas dessas rochas. Por exemplo, uma propriedade física que é afetada é a cor. Rochas que têm baixos teores de sílica e concentração elevada, principalmente de ferro, são rochas escuras, enquanto que rochas que têm elevado teor de sílica são rochas do tipo félsicas, ou seja, são rochas claras. Rochas ígneas que resultam do resfriamento do fluxo de lava e da consolidação de materiais piroclásticos são caracterizadas como rochas vulcânicas ou rochas ígneas extrusivas. Em contrapartida, rochas que são formadas a partir do resfriamento e cristalização do magma sob a superfície são caracterizadas como rochas plutônicas ou rochas ígneas intrusivas. Aqui é algo bem interessante, né? Há dois tipos de rochas ígneas, as extrusivas e as intrusivas. As extrusivas são aquelas que o magma, né, atinge a superfície e o fluxo de lava é resfriado, formando a rocha, o material sólido. Extrusivo vem, portanto, de algo que está fora, né? Já quando o magma não atinge a superfície, ou seja, não é formado ali a lava, né? Quando o magma não atinge a superfície, ele pode ser resfriado sob a superfície da Terra. Nesse caso, é formado rochas intrusivas, né? Intra, né? Tem a ver com algo que está dentro. E nós veremos que isso tem tudo a ver ali com a aparência das rochas, né? E a gente vai relacionar aí com o dia a dia. Essa aparência das rochas está relacionada com a textura da rocha, né? O que vem a ser essa textura, né? Refere-se ao tamanho, ao formato e arranjo ali dos grãos minerais que compõem as rochas. O mais importante aqui é o tamanho, né? Quando os minerais
eles não podem ser identificados a olho nu, estamos falando de tamanho, né? Dizemos que a rocha ela tem uma textura afanítica. A textura fanerítica é o contrário da textura afanítica. Quando uma rocha tem uma textura fanerítica, os minerais que compõem esta rocha podem ser identificados a olho nu. Um exemplo muito claro disso é o basalto e o granito. Basalto e granito. O basalto tem uma textura afanítica. Se você tiver na sua casa uma pedra brita, você pode pegar ela. Você pode colocar meio que contra a luz ali, você vai perceber que ela é formada por cristais. Pequeníssimos cristais. Mas a nossa visão não consegue identificar muito bem. Você percebe que dá uns pontinhos luminosos, mas a gente não consegue distinguir. Já, por exemplo, o granito tem uma textura fanerítica, ou seja, os 3 principais minerais que constituem o granito, né, é o quartzo, o feldspato, as biotitas, né? As biotitas geralmente elas dão ali uma coloração mais escura, né? O feldspato ele dá aquele tomzinho ali marrom, né? Pode ser mais escuro, um cinza, né? E o quartzo, não, o quartzo sempre é aquele tom, aquela parte meio que translúcida, né? Quase um branco ali, né? Não é branco, né? É algo translúcido, né? O granito ele é constituído principalmente por 3 minerais. Estes 3 minerais eles são, né, identificados a olho nu, né? Professor, mas por que tem, né, granitos diferentes? Principalmente por causa do feldspato, né? Porque eles podem ter composição química diferente, pode dar origem, né, a diferentes cores aí para as pedras de granito, né? Feldspato e também a biotita, né? O quartzo não, porque o quartzo sempre ele vai ser translúcido, né? Então, as rochas, elas podem ser classificadas conforme a sua textura, onde nós podemos ter minerais, né? Deixa eu ver, alguém entrou, vamos lá. Então, as rochas ígneas, elas podem ser classificadas a partir dessa textura, né? Uma textura afanítica ou fanerítica. E ainda nós temos uma outra questão, né? Que são as chamadas aí obsidianas, né? Ou vidros naturais, né? Que são formadas também quando há o processo ali de erupção. Vamos ver se eu coloquei aqui algo sobre isso no próximo slide. Não coloquei. Então, vou falar aqui. Mas antes disso, tá tranquilo, pessoal? Tudo certo? Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Curiosidades, né? Podem ficar à vontade. Contribuições para a aula também. Só aquela questão do granito e do basalto lá, do granito e da... Como que é o nome da outra mesmo? Esqueci o nome da outra agora. O granito seria tipo aquelas pedras de mesa de cozinha? Exatamente, Lucas. Eu acho que você estava querendo falar do mármore, não é? É, o mármore. Sim. Eu percebo que muitas vezes as pessoas elas fazem essa confusão, né? Por exemplo, vou comprar um mármore, né? O meu sonho é ter um mármore. Ele vai lá na marmoraria, inclusive na marmoraria vende o granito, né? Olha a questão, né? O nome é marmoraria, né? Dá a impressão que seria vendido apenas o mármore, né? Mas na verdade eles vendem até mais o granito lá, né? Aí a pessoa ela vai lá na marmoraria, né? Fala, vou comprar lá um mármore. Aí ele traz um granito, né? Ele fala que é mármore, né? Mas não é mármore. Vou colocar um mármore ali como soleira, ou um mármore como pingueira, né? Na verdade é o granito. Até porque o mármore ele não é muito legal, né? Para você usar como soleira ou usar como pingueira, porque o mármore ele
geralmente ele é mais caro, né, inclusive, do que o granito. Só que o mármore, ele não resiste muito às condições ambientes. Não é que ele é ruim, não é isso. Ele não resiste tanto quanto o granito, né? Porque a gente está falando aqui de que a Terra está em mutação o tempo todo, né? O oxigênio do ar, a água, é vento, sol, né? Tem pedras que trabalham, acabam trincando, né? Por quê? Porque talvez de dia está muito quente, de noite esfria muito, entendeu? Então, assim, tudo vai trabalhando. O mármore ele não é tão resistente quanto o granito, principalmente com relação a, a oxigênio, chuva, principalmente com relação a isso, né? Então, geralmente as pessoas confundem um pouco, né? Mesa, por exemplo, eu nunca vi uma mesa de mármore, né? Nunca vi. As mesas que vendem, por exemplo, em lojas, né, de vendas, né, de materiais domésticos, são mesas constituídas por granito, né? E uma questão interessante também é que aquele granito, ele é trabalhado, né? Tem toda uma técnica ali, né? Porque eles encontram a rocha, aí eles têm que saber certinho como cortar a rocha para não fraturar, não perder a peça, né? Eles têm uma. Aí entra a técnica. Eu não sei como que funciona, mas é a técnica. Eles cortam certinho, enfim. E na indústria, a pedra, ela é feinha, ela não tem cor nenhuma quando chega lá, sabe? Assim, é uma cor bem apagada, né? Aí lá eles vão Polida, fazer né? o tratamento, né? Eu acho que eles pulem ela, que ela é a parte de baixo mesmo é bem esquisita, né? Parece um cimento, é crespo, né? Exatamente, ó, você foi na veia, né? Eles polem realmente ali, né? Dá uma polida. E a parte de baixo, porque não vai ficar à vista, eles não vão ficar, né? Gastando dinheiro com isso, né? Nem tempo, né? E realmente, ela é feinha, né? E é tudo granito. É que a parte de cima foi trabalhada, a parte de baixo não. É, e realmente o pessoal, ninguém fala granito. Todo mundo chega e perde uma mesa com pedra de mármore. Exatamente, né? Que é claro, né? Tipo, o mundo não vai acabar, né? Caso as pessoas não saibam, né, a diferença. Mas assim, falando nos termos, né, da geologia aí realmente seria uma, uma questão errônea, né? A gente falar que tudo é mármore, né? É uma questão errônea, né? É igual, por exemplo, o pessoal que fala, né? Ah, hoje fez muito calor, né? A gente sabe que perante a terminologia científica não está certo, né? A gente tem que falar, a temperatura hoje foi elevada, né? Porque calor, na verdade, é fluxo de energia térmica, né? Não é proporcional à temperatura, né? É mais ou menos o mesmo sentido, né? Nem tudo é mármore, não, né? Aliás, a maior parte é granito, né? Mesma coisa. Interessante, né? E, bom, e tudo, o segredo aqui, ó, dessa questão aqui, ó, por exemplo, uma rocha que tem textura afanítica, né? Ou seja, o que significa isso? O nome é esquisito, mas só significa o seguinte, ó, que os minerais que constituem aquela rocha, eles não podem ser, assim, distinguidos ali a olho nu. Enquanto que a textura fanerítica, né, os minerais, eles podem ser distinguidos ali a olho nu. E tem uma diferença aí. Por que, que uma, outra é outra, né? O segredo está no tempo de resfriamento de uma textura para outra. O que acontece, né? Como eu disse, no interior da Terra tem um magma. O magma ele atinge a superfície. Aí ele é chamado de lava, né? Quando a lava atinge a superfície, a diferença de temperatura do magma que saiu lá de baixo para a superfície do planeta Terra, a diferença é bem grande, né? Então ele sai ali com lá no magma, provavelmente está 1.600 graus Celsius, 1.700, né, algo do tipo, dependendo da região que ele sai. Chega na superfície. A lava, ela chega na superfície, ela já, logo em seguida, ela vai estar a uma temperatura de 1.000 a 1.200. Mas isso daí já vai diminuindo. Porque a temperatura da superfície, dependendo do lugar do mundo aí, por exemplo, se for lá na Islândia, né, a gente estava falando da Islândia, que tem muito vulcanismo, não sei o quê, né? A Islândia, dependendo ali da época do ano, a temperatura está menos 30, né? Então a lava ela atinge a superfície e logo ela vai resfriando, né? Por quê? Porque é um sistema que está quente, né? A vizinhança, a temperatura está bem menor, né? Então há uma troca de calor, né?
fluxo de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Então vai resfriando. Esse resfriamento ele é mais rápido por causa da diferença grande aí de temperatura. O que acontece então? Os minerais, vamos dizer assim, eles não têm tempo, né, de formarem núcleos cristalinos maiores. Já quando o resfriamento ocorre sob a superfície do planeta Terra, como acontece com alguns tipos de magma, esse resfriamento ele é mais demorado. Ele é mais demorado. Então, o que acontece? Os minerais ali, eles terão tempo de formar núcleos cristalinos maiores, como é o caso do granito, né? É tão grande, né? Não é que é enorme, né? Mas é um tamanho suficiente que você consegue identificar. Fala, olha, aqui, esse ponto aqui é mais claro, esse ponto é mais escuro, né? Aqueles pontos que você vê ali são minerais, né? Eles começaram a formar cristais. Como o resfriamento foi lento, são cristais em um tamanho que você consegue distinguir, né, a olho nu. A chamada obsidiana, né, ou vidro vulcânico, né, vidro natural, ocorre na superfície do planeta Terra. E a formação de uma obsidiana, ela é seguida de um resfriamento super rápido, né? O basalto, por exemplo, o resfriamento é rápido, mas ainda forma uns microcristais, né? Se você pegar uma pedrinha brita aí, ó, e colocar assim perto da luz, você vai perceber que ela brilha um pouco, né? Aquilo ali são microcristais, né, interagindo com a luminosidade. Já a obsidiana, não. A obsidiana, o que acontece, né? A constituição é a mesma, praticamente, a constituição química. Só que o resfriamento é tão rápido, né? É mais rápido do que no caso do basalto e forma, na verdade, um vidro. Ele não forma cristais, assim, de minerais. É um vidro. É uma estrutura, portanto, não cristalina. A obsidiana, ela tem uma estrutura amorfa, né? Tanto as rochas afaníticas quanto as faneríticas têm uma estrutura cristalina. Os minerais que a constituem têm uma estrutura cristalina. Na obsidiana, não. É amorfo, né? O vidro ele é algo amorfo. O vidro que você tem na sua casa, que nós utilizamos, né, todos os dias, é um material sólido amorfo. Não tem uma estrutura organizada, né? Uma estrutura atômica organizada. Aqui alguns exemplos bem interessantes, né? O basalto, por exemplo, né, a chamada pedra brita, né? O basalto ele tem uma estrutura afanítica, né? Ou seja, se você observar aqui, ó, a olho nu, né? A olho nu você não consegue identificar aí muito bem os minerais que compõem o basalto, né? Abaixo aqui tem uma imagem, né, de um microscópio aí que os geólogos utilizam, né? Nesse microscópio você já consegue identificar um pouquinho melhor, porque ele está auxiliando ali a sua visão, né? Aumentou bastante ali a imagem, né? A resolução, né? O gabro é interessante que o gabro ele é uma rocha, não é muito comum, né? Não, tô saindo ali de repente você encontra um gabro, né? Não, o gabro ele não é tão comum, né? O basalto ele é bem mais comum, né? O basalto, por exemplo, ali a bacia do Rio Paraná, né? Os geólogos dizem que ali houve um derramamento basáltico muito grande, né? Parte ali das serras do mar, né? São serras basálticas, né? Bem comum. O gabro não é tão comum, né? O gabro é interessante que ele tem a mesma constituição química do basalto, né? Aí você olha e você fala, mas peraí, não é a mesma coisa. Realmente não é, né? Qual é a diferença aqui? É a textura, né? O gabro, ele tem cristais mais aparentes, né? Você consegue identificar ali, olha, tem um ponto mais claro, aqui um ponto meio que intermediário, opa, aqui tem um ponto escuro, ó. Esse é o gabro. A constituição química, portanto, ela é praticamente a mesma, só que o gabro, ele resfriou sobre a superfície do planeta Terra, né? Dando tempo aí para os minerais formarem núcleos cristalinos maiores. Abaixo aqui, ó, dessa imagem do gabro, né, nós temos aqui a resolução do microscópio. Dá para perceber claramente, né, mais do que ali no caso do basalto, esse caráter
heteroforme, né? Esta seria uma palavra bem interessante, né? Uma rocha que tem textura afanítica, ela é mais homogênea, né? Ela é homogênea, material sólido homogêneo, enquanto que as rochas que têm texturas faneríticas, né? Elas estão mais relacionadas a materiais heterogêneos, né? Como o caso do granito, né? No caso das rochas ígneas, basalto e gabbro, são exemplos de rochas máficas, né? Elas são mais escuras. Por que máficas? Porque elas são ricas em minerais que contêm ferro, por exemplo, as olivinas, né? Estes minerais, eles conferem uma cor mais escura ao material rochoso. Aí tem as rochas ígneas intermediárias, né? Elas não são nem muito escuras e também não são muito claras, né? Um exemplo é o andesito, né? Que tem uma textura afanítica, né? Os minerais que o constituem não são muito perceptíveis, assim, né? Mas um pouco mais do que o basalto, né? E tem o diorito, né? Que tem a mesma constituição química que o andesito, mas ele é bem mais heteroforme. Você consegue identificar bem mais ali os minerais que o constituem. E também tem as rochas ígneas do tipo ácidas, né? Lembrando que essa questão básico, intermediário, ácido, né? Principalmente essa questão básico e ácido, né? Não está relacionado, né? Ah, o pH abaixo de 7, mais do que 7, maior que 7, né? Não é bem isso, né? É o teor de sílica, né? Rochas ácidas têm um teor de sílica muito grande, né? A gente vai começar a trabalhar com estruturas químicas quando nós tratarmos aí dos minerais, né? Então, a gente está falando de rocha, daqui a pouco a gente vai agora funilar um pouquinho mais, né? Vamos observar aí os minerais dessas rochas, vamos trabalhar com eles. Quando nós estudarmos os minerais, nós iremos ali estudar a estrutura da sílica, né? Que é o silício, né? 4 átomos de oxigênio em torno do silício. Quando uma rocha tem um teor acima de 65% de sílica, ela é chamada de ácida, né? Rocha ígnea ácida. Exemplos são o riolito e o granito, né? Os irmãos aí. Só que o riolito, ele é aquele cara que tem uma textura afanítica, né? Já o granito, ele tem uma textura fanerítica, né? Enquanto que no riolito a gente não consegue identificar ali bem, né, os minerais que o constituem, o granito, por ter uma textura fanerítica, a gente consegue identificar os minerais que o constituem. E o granito, ele é uma rocha muito interessante, né? Essa parte aqui, inclusive, eu retirei do livro, né, Fundamentos de Geologia, do Reed Wincander e James Morrow. Ele diz o seguinte, ó, rochas graníticas são, de longe, as rochas ígneas intrusivas, lembrando que intrusivo tem a ver com rochas que passam por resfriamento, né, sob, né, a superfície do planeta Terra, a partir do magma, né? Mais frequentes na Terra, né, na crosta, né, são as rochas ígneas intrusivas mais frequentes na crosta, embora não estejam restritas aos continentes. A maioria das rochas graníticas foi posicionada nos limites convergentes das placas, ou nas suas proximidades, durante os episódios de formação de montanhas. O granito, ele é o cara ali do continente, né? Enquanto que o basalto é o cara ali, né, dos oceanos. Não que não tenha rocha basáltica, né? Onde tem vulcão, onde teve vulcão, a gente estava falando agora há pouco, né, que os geólogos, eles falam que na região ali do Paraná, né, do Rio Paraná, houve um derramamento de magma basáltico. Aí você fala, mas como assim, né, ali não tem vulcão ali, né? Bom, os geólogos dizem que em um passado remoto, sim, né, teve um vulcão ali e ele derramou, né, lava basáltica, né? Já o oceano ali, as rochas do oceano, elas são predominantemente basalto, porque no limite ali das placas tectônicas, no limite divergente, onde elas estão se afastando, quando há uma abertura, o magma, ele é expelido, né? E o magma lá no oceano, ele está bem mais próximo, né, do assoalho oceânico. Se a gente considerar o continente, o magma está mais longe, porque tem toda a parte ali de quilômetros, né, que envolve o continente. Já o fundo do oceano está bem mais próximo do magma, né? Então, esse magma ele atinge o fundo do oceano, o resfriamento ali, ó,
ele é suficientemente rápido para formar o basalto, né? Tanto que o assoalho oceânico ele é rico em basalto, né? Essa rocha que tem textura aí afanítica, né? E o granito aí, ele tem vários tipos, né? E depende muito, né? Tem granitos que são mais claros, outros são mais escuros, né? E tudo depende principalmente ali do mineral do tipo feldspato, né? E também das chamadas biotitas, né? Elas que vão... Porque biotita e feldspato é um nome geral, né? De uma classe de minerais do tipo silicato. A gente vai estudar a classificação química dos minerais e lá nós iremos aprender algo muito importante, né? Que os reis dos minerais são chamados silicatos. E é uma classe, né? Feldspato, biotita, esses nomes aí totalmente estranhos, né? É uma classe de silicatos. E geralmente é eles que vai ali ditar a regra, né? Das cores aí dos granitos. Por quê? Porque o outro mineral que constitui o granito, né, os quartos, eles não têm variação de cor. O quartzo é sílica pura, então ele sempre é translúcido. É interessante, né, que as rochas ígneas, né, elas são utilizadas, como eu disse, né, no nosso dia a dia, para vários fins, né, na construção civil, materiais ali de adorno, né, revestimento, né, acho que é melhor dizer assim, materiais de revestimento, enfim. E também, né, as rochas ígneas, elas têm relação com a história, é bem bacana isso, né. Esse monumento aqui, ó, ele foi gravado em basalto, né? Lembrando que o basalto, por ter muito ferro, olha o tom, né, que ele traz, é um tom mais escuro, né? Esse monumento aqui é o chamado Código de Hammurabi, né? E é o primeiro, por que ele é importante, né, o Código de Hammurabi? Porque é o primeiro código de leis, né, do planeta Terra. Surgiu lá com o rei Hammurabi, né? Hammurabi, o rei da Babilônia. Interessante, né? O Hammurabi, que é o tal do Anrafel, né? Que está escrito lá no livro de Gênesis, né? Inclusive. O Hammurabi, ele fez o primeiro código de leis e ele talhou nesse código nessa pedra basáltica, né? É interessante, né? Porque as rochas ígneas, elas são mais resistentes do que as rochas sedimentares. Se este código de leis tivesse sido gravado em uma rocha sedimentar, hoje nós não teríamos mais, né, o código de Hammurabi, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os primeiros escritos, né, a escrita ela foi inventada ali pelos sumérios, né, e eles faziam as escritas naquelas tabuinhas de argila, né? Então, infelizmente, muitas dessas tabuinhas, a argila, ela não é um material muito resistente, né? Com o tempo, lembram, tudo vai mudando, né? Com o tempo, elas foram sendo deterioradas, trinca com facilidade, enfim, muito material foi perdido. Mas que bom que parte do material ainda foi achado, né? Deu para utilizar um pouco. Mas, com relação a essa pedra aqui, o Código de Hammurabi, está praticamente intacto, né? É um código aí que tem em torno aí de quase 5 mil anos, né? Quase 4 mil anos, algo do tipo. Mas está praticamente intacto por causa da resistência das rochas ígneas, né? Esse monumento histórico aqui é a chamada Pedra Roseta, né? Que foi gravada, aliás, Pedra Moabita, né? Que foi gravada em uma pedra de diorito, um grano de diorito, né? E é interessante que essa pedra moabita aqui, gravada nessa rocha ígnea, ela traz alguns relatos bem interessantes, né, que comprovam vários trechos ali do Antigo Testamento. É bem legal isso, né? É interessante nós vermos, né, como a arqueologia ela tem provado, né, que os livros do Antigo Testamento são livros históricos, né? Antigamente havia muitos questionamentos, né, a respeito disso,
E essa pedra moabita aqui, ela traz vários trechos, né, nomes de cidades, né, que coincidem ali com descrições que são encontradas, né, nos livros históricos da Bíblia, né? Bem interessante isso. E foi gravado numa rocha ígnea, né? Resistiu até os dias de hoje. Para nós finalizarmos, né, mais um exemplo, ó. Essa pedra aqui ela foi muito importante, né? O chamada pedra Roseta, né? Também gravada em uma pedra ígnea, né? Uma rocha ígnea. Essa pedra Roseta aqui, ela traz um texto que serviu de base para a interpretação dos hieróglifos, né? A língua egípcia antiga, porque eles acharam essa pedra Roseta intacta, né? Com a linguagem, e a partir dela eles conseguiram aí decifrar, né, a língua egípcia antiga, porque, se eu não me engano, além do egípcio, também tinha uma descrição em grego, algo do tipo, né? Então, como já haviam dominado a língua grega, eles conseguiram fazer um equivalente, né? E eles aprenderam a partir de então a interpretar aí os antigos hieróglifos egípcios a partir dessa pedra Roseta. É interessante, como eu disse, se tivesse sido gravado em uma rocha sedimentar, né? Provavelmente hoje nós não teríamos, né? Estes escritos. Bom, então, seria isso por hoje, né? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os outros tipos de rochas, né? Que são as rochas sedimentares e também as rochas metamórficas. É interessante a gente observar, assim, entender um pouquinho essa questão das rochas, né? Porque é um conteúdo bem interessante. Posteriormente, nós iremos falar da parte mais superficial da litosfera, né? Porque nós começamos ali falando da estrutura da Terra, litosfera, enfim, né? Agora, mais para frente, a gente vai falar aí da parte mais superficial da litosfera, que é o solo, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Que a gente está falando de rocha aqui, tem tudo a ver. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, o seguinte, ó. Ah, o solo de tal região ele é mais arenoso, né? Mas ao solo de tal região ele é mais argiloso. Ou ainda, né? Ah, se você vai para a região do Paraná, né? Inclusive tem uma região ali chamada, uma cidade, né, do Paraná chamada Terra Roxa, né? Que na verdade seria Terra Vermelha, né? Porque os italianos chamavam de Terra Roja, né? Rojo em italiano é vermelho, né? Mas a portuguesano ficou roxo, né? Enfim, Terra Roxa. Ali o solo é bem avermelhado, né? E aliás o pessoal fala que é um solo muito bom para a agricultura, né? Na verdade, hoje em dia, né, só fazendo uma observação, não existe mais solo ruim, né, porque a tecnologia é tão grande, né, que o Mato Grosso antigamente não produzia muito, hoje produz aí, né, toneladas e toneladas, né, praticamente depois do Paraná é o celeiro do mundo aí, né, mas enfim, tem solo que é arenoso, tem solo que não é arenoso, e aí como que fica esse negócio, né? A gente está aprendendo sobre rocha, né? Uma rocha do tipo basáltica, por exemplo, lembra que eu falei que ali na região da bacia do Paraná houve um derramamento basáltico, né? Em um passado remoto, né? Uma erupção, né? A lava, basalto, resfriou. O que acontece? Com o tempo, esse basalto que foi liberado ali, ele passou por intemperismo. E a partir do intemperismo, um dos produtos do intemperismo é o solo. Olha que interessante, né? Só que o solo, ele não é só inorgânico. O solo, ele traz, né? O solo é muito bacana, porque ele representa essa junção dos sistemas, né? A biosfera, é a hidrosfera, é a atmosfera. Porque, por exemplo, no solo a gente tem gases, no solo a gente tem água, né? Tem vida, não é verdade? Opa, se tem, né? E tem a parte da litosfera. A parte da litosfera é a rocha matriz, a rocha que dá origem ao solo. Se o solo ele vem de uma rocha do tipo basáltica, ele é um solo mais vermelho, porque ele é rico em ferro. Lembram que a rocha basáltica é escura porque tem ferro, né? Olivina, blá, 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 blá. Quando a rocha basáltica passa pelo intemperismo, ela se modifica e dá origem a solos com um tom mais vermelho, porque são ricos em óxidos de ferro, que são oriundos da rocha, né, do processo químico, né, que a rocha basáltica passou. Em contrapartida, agora vamos mudar de rocha.
Vamos falar agora do granito, por exemplo. Um solo que é oriundo de uma rocha do tipo granítica, ele vai ser um solo arenoso, porque o granito tem muita sílica, o granito tem muito quartzo, né? E ele vai dar origem, portanto, a um solo mais arenoso. Aí tem toda uma diferença, né? Inclusive nas propriedades físicas. Por exemplo, o solo mais argiloso, o solo mais vermelho, ele retém mais água, né? O solo arenoso, oriundo ali do granito, por exemplo, ele já não retém tanta água, né? Tem características diferentes que posteriormente nós iremos estudar. Então faz sentido a gente aprender um pouquinho sobre as rochas, para depois lá a gente aplicar esse conhecimento, né, no estudo, né, no estudo aí do solo, né. E antes disso, nós iremos trabalhar aí com estes constituintes das rochas, né, que são chamados minerais. Vamos estudar semana que vem as rochas sedimentares, metamórficas, e depois a gente vai ver de perto um pouquinho mais essa questão aí, né, dos constituintes das rochas, né, os minerais. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tudo certo? E como que ficou aí o trabalho? Conseguiram fazer o trabalho certinho? Eu já Que finalizei. boa. Já. Bacana, bacana. Essa semana ainda eu pretendo corrigi-lo. Já vou disponibilizar lá a nota para vocês, tá bom?